Olá, eu sou Mônica Barros, professora de Sociologia do IFMG Campus Betim. Estou aqui para continuar nossa conversa sobre os temas de Sociologia que caem com maior frequência no Enem. Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu enumerei esses temas: trabalho, globalização, democracia e cidadania, movimentos sociais, cultura e controle social. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses temas, começando pelo mundo do trabalho. É importante observar que algumas questões focalizam as transformações no mundo do trabalho, sobretudo a partir do século XVIII, que é o século marcado pelas revoluções industrial e francesa. Pode ser que a questão que aborde essas transformações no mundo do trabalho, elas estejam mais relacionadas com conteúdo de história. Essa é uma possibilidade, mas também pode estar mais relacionada com os conteúdos de sociologia. O importante, como a prova é de ciências humanas, o importante é que vocês tenham tranquilidade para acessar a memória de vocês e utilizarem, articularem os conteúdos que for mais fácil para vocês. Então, teríamos, por exemplo, já tivemos questões que falam dessa transformação ocorrida a partir da Revolução Industrial, como o próprio impacto da Revolução Industrial, aborda a reestruturação produtiva. Nós já tivemos questões que focalizavam o taylorismo, fordismo e toyotismo, inclusive no Enem de 2020, que aconteceu em 2021, nós tivemos questão que abordava o toyotismo. A globalização nas relações de produção também é um tema frequente, Do que nós estamos falando? Quer dizer, são produtos e serviços que são oferecidos, ou melhor, que são oferecidos a partir de diferentes localidades, diferentes países, diferentes cidades. Por exemplo, a indústria automobilística, ela costuma ter o parque industrial num país diferente da sua cidade sede, ou seja, a sede da empresa, sede mundial, inclusive já usamos esse termo, a sede mundial e a sede local. Então, isso acontece na indústria automobilística, na indústria de calçados, na indústria da moda. Quer dizer, essa globalização nas relações de produção, a produção ser segmentada, ser compartimentada para ter partes específicas em diferentes localidades do mundo. As formas de trabalho análogas à escravidão, o que a gente chama comumente de escravidão moderna, mas a bem da verdade, são condições inadequadas de trabalho. A questão da terceirização, ou seja, da sublocação do serviço ou da produção ou do fornecimento de algum elemento. Por exemplo, acabei de receber uma encomenda que corresponde a uma compra que eu fiz a partir do site da Amazon. Então, eu comprei o livro estava em estoque numa filial da empresa que fica aqui próxima a Belo Horizonte, na cidade de Betim, e um terceirizado, ou seja, uma pessoa autônoma que presta serviços para essa filial da Amazon, veio trazer o livro para mim. Poderia ter vindo pelos Correios? Sim, poderia ter vindo pelos Correios, mas a despesa seria maior, porque remunerar os Correios é mais caro, é mais oneroso do que remunerar um terceirizado, ou seja, alguém que vai receber por tarefa. Então, é alguém que não tem um salário fixo, ou uma remuneração fixa, combinada, mas é alguém que vai receber por cada tarefa realizada, que nos leva ao conceito de uberização, lembrando dessa forma de
desse serviço particular de transporte de passageiros, né, que é mediado por uma plataforma, ou seja, por meios digitais. O prestador de serviço e quem deseja o serviço são contactados, são interligados para aquela prestação de serviço. Então, a motorista ou o motorista que presta serviços, ele vai receber uma remuneração, essa remuneração vai ficar retida por essa plataforma, né? E essa plataforma vai extrair dali uma porcentagem, né? Para justamente administrar esse serviço, né? Então, o que é a uberização? Esse conceito, né? Vamos dizer, esse conceito sociológico, é a prestação de serviços a partir de uma administração tecnológica, né? Uma administração, como é que eu vou dizer, uma plataforma, não é uma empresa, é diferente do terceirizado, né? Aquele que vai prestar serviço para um indivíduo ou para uma empresa. Aqui tudo ocorre a partir de meios digitais, né? E aí, de novo, é uma remuneração por tarefa. E também pode ter, né, é menos provável, né, até porque a uberização ela se tornou uma temática mais contemporânea do que a própria flexibilização da legislação trabalhista. Aliás, foi a flexibilização que permitiu, né, o alargamento, a expansão tanto da terceirização quanto da própria uberização. Outro tema que cai sempre é a globalização, né? A globalização é muito frequente, pode estar associada com os conteúdos de história, pode estar associada com os conteúdos de geografia, né? E não apenas com os conteúdos de sociologia, quer dizer, o próprio processo ele é por demais abrangente, de modo que permite as articulações com temáticas características específicas e até clássicas, tanto da sociologia, quanto da história, quanto da geografia. No caso da geografia, por exemplo, pode cair uma questão que aborde, ou melhor, pode cair alguma questão sobre meio ambiente, conflitos ambientais, sustentabilidade, as consequências da sustentabilidade para as gerações seguintes, né, para as gerações futuras, a relação entre o indivíduo, entre os seres humanos e a natureza. No caso da história, por exemplo, nessa articulação com a história, nós podemos ter alguma questão que mencione, né, processos de independência, processos de recolonização, considerando ali o contexto do século XIX. Nós podemos ter questões que vão abordar o desenvolvimento científico-tecnológico, né, que foi intensificado pelo processo de globalização, né, que é justamente esse alargamento de fronteiras e redução das distâncias, né, os meios de comunicação de massa que foram assim, que sofreram alterações profundas, né, e a incorporação das tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, a rede mundial de computadores né, no seu fundamento, um serviço, né, uma tecnologia de comunicação, mas que permite a circularidade das informações com uma velocidade quase que instantânea. Então, isso impulsionou, se foi impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico, também contribuiu para impulsionar o desenvolvimento tecnológico. Então, globalização é um dos temas clássicos do Enem. O terceiro tema, e aí nós podemos perceber uma articulação entre a sociologia e a filosofia política, são as questões relacionadas à democracia e cidadania. Então, nós podemos ter, por exemplo, um diálogo com a filosofia em questões que abordem política, democracia, cidadania. Podemos ter uma questão que fale sobre cidadania na Grécia Antiga, e aí é importante a gente prestar atenção tanto em Aristóteles, né, nesse caso, né, mas também vamos prestar atenção em Sócrates e Platão. Eu estou com aparelho nos dentes, então às vezes as sílabas, né, elas ficam presas, vamos dizer, no aparelho. Ainda nessa articulação com a filosofia política, autores que são muito presentes no Enem. Maquiavel é um clássico. Hobbes é outro clássico. Os contratualistas também costumam aparecer, assim como Montesquieu, né?
que, afinal de contas, nos apresenta, e talvez valha a pena prestar um pouquinho mais de atenção em Montesquieu, até porque, acompanhando o noticiário jornalístico, né, pode nos fazer refletir, né, sobre o papel dos três poderes constituídos, né, o judiciário, o legislativo e o executivo. E aí, numa pegada assim, mais clássica da sociologia, aí a gente pode ter questões que abordem políticas públicas, direitos sociais, formas de participação popular, né? Movimentos sociais, plebiscitos, eleições, democracia representativa, democracia participativa. Aí temos várias possibilidades. Aí passamos para os movimentos sociais, né? E aí nós temos observado que nas últimas provas têm aparecido questões que nós poderíamos caracterizar como novos movimentos sociais, que são questões que estão ali focalizando identidades culturais. Essas questões, nós vamos perceber um conteúdo no sentido de valorização ou de demanda a partir dessas identidades culturais. Então aí vamos ter questões que vão abordar sexualidade e gênero, questões relativas a movimentos relativos, direitos relativos à sexualidade, sobre relações de gênero, relações étnico-raciais. Aí é muito ampla, porque a gente pode ter uma perspectiva mais histórica, né? Questões que contemplem o período da escravidão, os movimentos abolicionistas, o movimento negro, ou os movimentos norte-americanos em defesa dos direitos civis. Quer dizer, há uma amplitude aí, mas movimentos sociais e essa questão das identidades culturais, ela tem aparecido muito no Enem. Não vou problematizar, né, se esses movimentos são movimentos que se organizam com a demanda de valorização das identidades culturais, ou se são grupos, né, organizados a partir dessas identidades culturais que se movimentam, ou seja, que se manifestam na sociedade no sentido de provocar mudanças sociais. São duas perspectivas teóricas, né, leituras sociológicas distintas sobre esses movimentos sociais, mas que não cabe aqui, não vale a pena problematizar aqui, porque nós podemos pegar uma questão, encontrar uma questão que contemple uma dessas leituras, e aí sim, no momento de resolver essas questões, de conversar sobre essas questões, possamos abordar isso. Ainda sobre esses movimentos, né, identitários, nós temos, né, esse leque, né, importante, que é a comunidade LGBTQIA+. Também pode aparecer no Enem, assim como movimentos sociais que focalizem questões pertinentes à juventude, ou até mesmo que já classifique, né, que já tenha o foco no protagonismo juvenil. E aí, também outro tema clássico, tanto da história quanto da geografia, assim como da sociologia, são aqueles movimentos sociais relacionados aos povos e culturas indígenas. Cultura. Esse é um tema clássico no Enem. Eu diria que é o clássico número 1. Por quê? Porque ele pode aparecer a partir de diversos conteúdos, de língua inglesa, quer dizer, de língua estrangeira, de língua portuguesa, de literatura, na história, na filosofia, na sociologia, na geografia. Então ele articula cultura permite, né, articular diferentes olhares sobre o indivíduo e sobre a sociedade, pode aparecer, né, a partir de diversas questões no nosso exame. Sempre lembrando que a perspectiva, a concepção de cultura que é mais frequente é pensarmos na cultura como formadora, né, de comportamentos socialmente aceitos. Quer dizer, a cultura, a absorção da cultura fará com que os indivíduos se conduzam na sociedade de acordo com o esperado, né? E aí também dê a esse indivíduo
permita a esse indivíduo, né, se inserir socialmente, né, que é essa ideia, esse sentimento de pertencimento social. Mas também pode nos ajudar a compreender diferentes formas de expressão cultural. Por exemplo, ritos fúnebres, né, hábitos alimentares, são diferentes formas, né, de expressão cultural. Aí, né, ficando no clássico, vamos dizer assim, no quintal de casa, as tradições populares, os movimentos culturais. No caso da sociologia, a indústria cultural, né, também um tema que aparece, né, no Enem, e do ponto de vista da ação política, né, a cultura como forma de expressão, de denúncia, de contestação, de manifesto, né, e aí usando, né, os recursos literários, a linguagem literária ou artística de uma forma geral. Outro tema mega clássico na sociologia, talvez eu pudesse dizer que é o tema 1, né? Mas eu acho que ele é o 2, né? Que é o controle social. E aí a gente está pensando, né, de forma muito clássica, muito básica. Eu não vou dizer tradicional, não, porque é muito contemporâneo, né? Mas de forma básica, né? A gente pensar o controle social a partir do processo de socialização. O que é isso? Que é a internalização de quê? De padrões culturais. Quando a gente fala em padrões sociais, nada mais é do que padrões culturais. Tanto cultura quanto controle social são temas muito recorrentes no Enem. E eles estão intimamente ligados. E aí a gente pode pensar também, ainda pensando em controle social, nas técnicas e mecanismos de dominação, né? E aí pensando a relação entre dominação, poder, política, tal como nos ensina Max Weber, pensando do ponto de vista da repressão política, né, ou da repressão das agências de controle social, no caso, né, da ação policial, né, das ações dos agentes de segurança pública, e alguns autores, né, são citados com mais frequência. Assim como Karl Marx pode aparecer, Durkheim pode aparecer, Max Weber com a discussão sobre burocracia ou sobre dominação, né? Nós também temos Norbert Elias e Anthony Giddens, né? Então é importante a gente pensar, né? Lembrar lá das discussões desses autores para melhor nos prepararmos. Bem, espero que com essas pinceladas eu tenho contribuído para orientar os estudos de vocês na área de sociologia, ou então ajudar naquela leitura transversal que comumente fazemos, né, quando já estamos nos aproximando do Enem. De qualquer forma, a resolução de questões vai continuar e eu vou tentar, na medida do possível, né, procurar questões dos exames anteriores que contemplem essas temáticas para que possamos ter, né, nessa conversa, para a resolução, possamos revisar alguns conteúdos. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês continuem assistindo os vídeos que estão no nosso canal. Por favor, se inscrevam no canal para fortalecer o canal, nos indique para outras pessoas e, havendo dúvidas, querendo fazer comentários ou solicitar resolução de questões do Enem ou de outros processos seletivos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o formulário, vocês preenchem, nós recebemos e atendemos vocês, né, na medida do possível, tão logo seja possível. Muito obrigado, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.